Segundo pesquisa do Sebrae, 21,6% das micro e pequenas empresas fecham após os 5 primeiros anos de funcionamento. E um dos principais problemas é a falta de gestão. Então, se você é empresário e não quer ver a sua empresa fechar por falta de gestão, acompanha até o final desse vídeo, que eu vou deixar 3 problemas que são um dos mais conhecidos e como que você pode fazer para você solucionar esses problemas. Meu nome é Rodrigo César e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Bom, pessoal, um dos principais problemas quando a gente fala de micro e pequena empresa é que na maioria das vezes o empresário ele se preocupa somente com as vendas. Isso mesmo. Normalmente quando a gente vai conversar com o empresário, ele está bitolado em entender por que a empresa dele não está vendendo. E o principal indicador dentro das micro e as pequenas empresas é se as vendas estão boas, a gente tem um cenário ali positivo. Se as vendas começam a cair, de fato acende um alerta ali para o empresário e ele começa a entender que o negócio dele não está sendo tão bom quanto deveria. E na realidade, pessoal, na maioria das vezes, a venda é só um indicador, mas não é o mais importante. Porque quando a gente abre uma empresa, o principal ponto que a gente tem que atentar é se a empresa está sendo lucrativa ou não. E para que a empresa seja lucrativa, um dos principais parâmetros que a gente tem que ter é a análise de custos. A análise ali realmente para onde o dinheiro está indo no final do mês. Porque o que sobra, que é o lucro, que é o mais importante. Não somente as vendas das empresas. E aí, o empresário muitas das vezes ele está se preocupando tanto com a parte de venda, de estar ali na beira do balcão, conversando realmente com o cliente, que ele acaba se esquecendo de fazer o controle financeiro. É muito comum quando a gente vai conversar com o empresário perguntar a primeira coisa, cara, o que você prefere? Tá lá vendendo ou você está analisando dados? O empresário, na maioria das vezes, ele prefere estar sempre conversando com o cliente ao invés de entender realmente como que está a saúde financeira do seu negócio. Um segundo problema que acontece recorrentemente com as micro e as pequenas empresas é em relação à capacitação. A gente passou pela pandemia e durante a pandemia a gente viu isso assim claramente. As empresas que estavam se capacitando, que os gestores estavam buscando conhecimento o tempo inteiro e principalmente em outras áreas, foram as que conseguiram passar durante a pandemia de uma forma menos abrupta, Eles tiveram menos dificuldades em relação à transposição, porque o mercado ele mudou de uma forma muito forte, num espaço muito curto de tempo. A forma de consumo ele mudou de uma forma muito rápida. E aí quando eu falo capacitação, pessoal, é porque muitas das vezes o empresário está tão preso no operacional ali, ele está tão preso em estar entendendo realmente o que está acontecendo com o negócio dele, que ele esquece realmente de entender para onde que o mercado está indo. E esse é o terceiro problema. Além de você não ter a capacitação, porque você está preso no operacional, e o terceiro problema é você estar preso demais no operacional, você não consegue entender o que está acontecendo com a sua empresa. Eu sempre faço a analogia de um piloto de avião. Quando você está num voo, ele chega a uma certa altitude, que é o momento em que o pessoal vai servir cafezinho, lanche, por aí vai. E na maioria das vezes, quem te serve é quem? É a comissária de bordo, Mas imagina que você está lá em pleno voo e quem vai servir você vai ser o piloto do avião. Inicialmente, você vai ver aquela situação e fala, pô, legal, cara, esse avião deve ter uma tecnologia muito boa, porque o piloto do avião está vindo aqui servir um cafezinho para mim. Só que no meio desse caminho, você entra num processo de turbulência. E aí o piloto sai correndo ali e volta lá para o manche para realmente passar por aquele problema, por aquela turbulência. E aí, você tem que entender o porquê que o piloto tem que ficar o tempo inteiro no manche. Porque quando o piloto está ali na direção, ele está vendo o horizonte, ele está vendo o que está vindo pela frente. Ele sabe que se lá na frente está vindo uma tempestade, ele tem que diminuir ou aumentar a altitude. Ele pode mudar o trajeto realmente
da direção ali, né, do plano de voo. E muitas das vezes, pessoal, se você é o dono da empresa e está preso no operacional, o tempo inteiro você está apagando incêndio. Você está igual o piloto do avião que saiu para servir o cafezinho. Fazendo outra analogia, imagina que a gente vai viajar agora. Imagina que você está saindo de Minas Gerais e indo para o Rio de Janeiro, por exemplo. Se você não traça, né, o seu plano ali de viagem, se você não sabe aonde que você vai parar, se você não consegue entender, por exemplo, o gasto que você vai ter ao longo daquela viagem, você pode ser surpreendido. Você pode ser surpreendido porque muitas vezes você não olhou ali, pesquisou, entendeu que tinha uma barreira ali, tinha uma interdição em parte da estrada, e você pode perder mais tempo que o normal, e aí esse tempo pode culminar que você pode ter, por exemplo, um gasto excessivo. Vou dar um exemplo que aconteceu. Certa vez a gente estava viajando, né, com um amigo, e ele pegou um carro novo, e esse carro ele não tinha step, e a gente foi fazer uma viagem, e no meio do caminho ele passou num buraco, e o pneu estourou e não tinha step. Então a gente teve que parar no meio da estrada, perder um tempo maior do que o necessário. A gente poderia, por exemplo, ter que parar ali e ficar hospedado e aumentar ainda mais o gasto. E por que eu estou fazendo essa analogia de viagem e a gente fazer o planejamento da viagem? Porque quando você monta uma empresa, você também tem que ter um plano de negócios. Então o que é o plano de negócio? É você analisar quem são seus concorrentes, quais são os problemas que tem para aquela determinada atividade, e muitas das vezes o empresário, pelo fato dele estar tão preso no operacional e não ter buscado a capacitação, ele acha que é simplesmente abrir um negócio e ele não está preparado para os problemas que podem vir a acontecer, beleza? Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, que esse like ele vai fazer com que mais empresários recebam esse conteúdo, beleza? Grande abraço!